Terça-feira de mais novidades do IMESC. Agora o Detran faz parte de uma nova ofensiva do IMESC em relação à isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. O que é que dia seguinte, após entrevista a uma emissora de televisão, sai publicado em Diário Oficial. Isso aconteceu, por que será? Porque o Ministério Público instaurou mais uma investigação sobre tudo que envolve o IMESC, tudo que envolve os 13 milhões de reais, ou será que o impacto dos projetos na Assembleia Legislativa movimentaram as autoridades do IMESC? Detalhes e tudo isso logo mais aqui neste boletim, na manhã desta terça-feira, 25 de outubro, no Diário PCD. Fica comigo. Olá a todos vocês, sejam bem-vindos ao canal do Diário PCD no YouTube. Uma manhã de terça-feira, 25 de outubro de 2022, e o Diário PCD trazendo para você a notícia assim que é detectada, assim que o jornalismo do Diário PCD confirma as informações. Nós trazemos a todos vocês que acompanham o nosso canal no YouTube, as páginas do Facebook, o nosso site de notícias, o Telegram, o Instagram, o Twitter, os grupos de WhatsApp, enfim, todo lugar tem a notícia do Diário PCD. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado por estar conosco. Eu sou o Abrão Dib Júnior, homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina, lente transparente, barba bem baixinha, grisalha, cabelo escuro penteado para trás, estou com uma camisa de gola polo branca e ao fundo um painel branco. Sejam todos muito bem-vindos ao Diário PCD nesta terça-feira. Estamos ainda naquela ressaca da transmissão de ontem, onde nós tivemos 14 disparos de pessoas com deficiência de todas as regiões do estado, pedindo apoio dos deputados para a aprovação de 2 projetos que tramitam na Assembleia, de autoria da Comissão 48, do Podemos Sim PCD. E esses projetos já apresentados receberam o apoio de 24 deputados estaduais, que são coautores desse projeto, que devolve a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência, que traz um teto de até 200 mil reais para a isenção e que extingue todas as regras criadas pelo governo sobre o IMESC. E é sobre o IMESC que nós vamos voltar a falar hoje, sobre esse instituto que foi envolvido nesse tumulto, nesse escândalo, que está passando a ser um escândalo, em que a equipe de Rodrigo Garcia fez a partir da publicação de um decreto 66470 em fevereiro deste ano. Uma bagunça gigante. Ontem houve uma entrevista do secretário de Justiça, que é o superintendente do IMESC. Nós vamos acompanhar tudo isso, mas também o que é que tem de fato, de novidade hoje, onde o Detran volta à cena. Depois de muita briga, depois de muita cobrança, depois de mostrar que o IMESC não tem estrutura para isso, o Detran volta à cena em relação à perícia para as pessoas com deficiência que buscam a isenção do IPVA. Você vai saber tudo isso em detalhes, em seguida, porque antes peço a você que acompanhe comigo a mensagem que nós temos de um grande parceiro da equipe da Lauisen, Laudos para Isenções. Confere comigo e eu volto para falar sobre o que o IMESC fez hoje, aqui no Diário PCD. Dúvidas sobre os diversos modelos de laudos médicos? A equipe da Lauisen Laudos para Isenções está preparada para tirar suas dúvidas e mostrar o que de fato garante a legislação brasileira. Uma equipe está pronta para fazer a sua avaliação de acordo com a CID, CIF e BIP Social. Os médicos Marcelo Marques Teame e José Cláudio Sartorelli, credenciados ao SUS e Detran, estão prontos para a sua avaliação e com a credibilidade de quem há anos atua
com as pessoas com deficiência. Uma equipe pronta para atender você de qualquer parte do estado de São Paulo e do Brasil, com a prestação de serviços de utilidade pública com informações corretas e atualizadas. Pensou em laudos com profissionais credenciados ao SUS e Detran? Pensou em Lauisen Laudos para Isenções. Um abraço para o Dr. Marcelo Marques Teani, Dr. Sartorelli, doutora Solange, doutora Elaine, a todos da equipe da Lauisen Laudos para Isenções. Pessoal, você que acompanha o Diário PCD nessa audiência maciça, você nos acompanhou na semana passada quando nós divulgamos que o Ministério Público havia acatado mais uma denúncia do Diário PCD, e essa denúncia direta em relação a tudo que envolve o IMESC, a falta de estrutura do IMESC, a falta de condições do IMESC querer ser o responsável em periciar as pessoas com deficiência que desejam a isenção do IPVA para as pessoas com deficiência que compraram o carro em 2022, que trocaram o carro em 2021, 2022. Essas pessoas vão precisar passar por uma perícia, por uma nova perícia. Só que essa nova perícia precisa ser agendada. O agendamento não está liberado. Nós apuramos ainda na semana passada de que a expectativa era a liberação desses agendamentos para os primeiros dias de novembro. Ontem, o secretário de Justiça, Fernando José da Costa, que é mais um fujão do Diário PCD, é mais um que prefere não conversar com o Diário PCD, concedeu uma entrevista a uma emissora de televisão e ele fala sobre a questão das perícias e, mais uma vez, vem com a besteira de que estarão sendo liberados os agendamentos e as perícias. Se você fizer pelos credenciados pelo IMESC, que não chega a 20, será gratuito. Se você optar pelo Detran, conforme está hoje publicado em Diário Oficial, você vai ter que pagar. É brincadeira. Brincadeira. Esse cidadão não é sério. Fernando José da Costa, secretário de Justiça, superintendente do IMESC, não é sério. Confere o que ele disse para essa emissora de televisão e eu volto daqui a pouco. Na verdade, nós tivemos mudanças no sistema. No início de novembro, a Prodesp estará abrindo o sistema para que essas pessoas façam um cadastro. Então, essas novas pessoas, estimamos cerca de 60 mil pessoas, vão fazer o cadastro para a realização do laudo. Nesse momento, automaticamente já estarão isentas do IPVA de 22 e de 23 ou até que seja marcado o laudo. São duas formas que essas pessoas poderão fazer o laudo. Ou através das clínicas credenciadas pelo IMESC, e esse serviço será gratuito, ou através de clínicas particulares autorizadas pelo Detran. Aí essas pessoas com deficiência arcarão com esse laudo. Tá vendo? Vai ter. Aí aquele que tá desesperado porque o IPVA está sendo cobrado com acréscimo legal, vai esperar pelas clínicas credenciadas do IMESC para agendar para quando? Vai acabar pagando a perícia nos médicos do Detran. E aí o secretário diz o seguinte, hein? Presta atenção, que quando houver o agendamento, haverá a isenção. Presta atenção no que ele falou, guarda isso. Não tem problema, isso vai para o Ministério Público. Ele vai ter que explicar isso para o Ministério Público. Ele vai ter que dizer para o Ministério Público o que é que vai fazer com os 13 milhões de reais. Este vídeo na íntegra vai estar no processo que o Diário PCD conseguiu que fosse acatado no Ministério Público. Já que ele não quer falar com a gente, vai falar para o Ministério Público. Na nossa manifestação de agora, por sinal, peço ao Ministério Público que ouça o senhor secretário de Justiça, superintendente do IMESC. Fanfarrão. E queria muito que eu pudesse participar da audiência com ele. Eu quero mostrar os pedidos de entrevista que ele nunca atendeu e por que ele vai e fala besteira num lugar e não quer falar o que é certo aqui. Mas de repente ele vai ter que falar para o Ministério Público, não é? Propositalmente ou não, depois da apresentação dos projetos da Comissão 48 do Podemos Sim na Assembleia, coincidentemente ou não,
depois deles ficarem sabendo que o Ministério Público instaurou mais uma apuração, e agora pela Subprocuradoria-Geral de Justiça, em relação a tudo que envolve o IMESC, o superintendente do IMESC, esse senhor que você acabou de assistir aí, publicou hoje uma portaria do IMESC, né? Portaria que está publicada pelo IMESC, o Diário PCD teve acesso, e aí ele fala que, considerando o que prevê o artigo 66470, o artigo 67108, de que o pedido referente à concessão do direito à isenção do IPVA a pessoa com transtorno do espectro do autismo ou deficiência física, sensorial, intelectual ou mental, deverá ser instruído, dentre outros documentos, com o laudo pericial agendado, regulamentado pelo IMESC. Aí, esta portaria resolve que, depois de proposições do grupo de trabalho, não é? Diz que esta portaria estabelece o modelo de laudo que deverá ser utilizado para comprovar o grau moderado, grave ou gravíssimo de deficiência ou de transtorno do espectro do autismo, que levará em consideração a Classificação Internacional de Doenças, CID, e a Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF, da Organização Mundial de Saúde, por meio da inclusão da matriz do Índice de Funcionalidade Brasileiro, IFBR, de que trata o inciso 2 do artigo 1º do Decreto 66470, alterado pelo Decreto 67108. O modelo de laudo é o mesmo. É aquela mesma porcaria que foi criada antes, aquela mesma coxa de retalho que eles fizeram, em que a Comissão 48, Podemos Sim PCD, apontou uma série de problemas e eles não acataram. Continua o mesmo. Mesma porcaria. No artigo 2º desta portaria, não confunda porcaria com portaria, diz que, olha aí, eles demoraram só quase 8 meses, né? 9 meses, uma gestação para eles chegarem a essa conclusão, não é? Poderão realizar o laudo pericial de que trata esta portaria todas as clínicas credenciadas ao IMESC, nos termos do edital de credenciamento IMESC, ratificado e tal. Todas. 20. Todas. 20. É isso? Diz ainda esse artigo desta portaria desta terça-feira, que além das clínicas credenciadas ao IMESC, poderão realizar o laudo pericial todas as clínicas médicas credenciadas ao Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, mediante autorização especial. Precisava esse tempo todo para chegar a essa conclusão de que o IMESC não tem estrutura para isso e de que as clínicas credenciadas ao DETRAN é que deveriam continuar com esta responsabilidade, não? Precisava esperar por tudo isso, precisava torturar as pessoas durante todo esse tempo, precisava fazer com que pessoas que estão com o processo ainda em análise, porque não tem agendamento, esperasse até agora para isso. Para a falta de competência de administradores públicos, esperar tudo isso para chegar a esta decisão. E agora querer dizer que quem fizer pelas 20 clínicas do IMESC será gratuito. Quem fizer pelo DETRAN vai ter que arcar com as despesas do laudo. Vocês já obrigaram as pessoas a pagarem para fazer o novo pedido, porque muitos não sabiam como fazer. Agora vem de novo aqui dizer que tem que pagar o laudo para o DETRAN. E o que vai fazer com os 13 milhões de reais que foi destinado para os laudos? E outra coisa, segundo o tal do secretário de Justiça, existem 60 mil pessoas que precisam fazer essa nova perícia. O DETRAN não tem nem 700 clínicas capacitadas para avaliar as pessoas com deficiência. Não chega a 700 clínicas credenciadas pelo DETRAN para fazer isso. Vai haver aí um acúmulo de pedidos de perícia?
Os profissionais do Detran com duas manhãs de sábado já estão preparadas para esse laudo maluco que foi criado pelo IMESC? Ou será que na hora da perícia, por falta de informação, as pessoas com deficiência poderão ser prejudicadas? Precisava esse governo fazer tudo isso para chegar à conclusão de que nunca deveria ter tirado do Detran a questão da perícia médica para as pessoas com deficiência? Se eles achavam que tinham algum problema, era só aumentar a fiscalização, era só pedir mais fiscalização, fiscalizar as pessoas que pediam os laudos, fiscalizar quem emitia os laudos. Quem teme é porque tem algo a esconder. Agora, depois desse tempo todo, vem agora dizer de que os laudos serão feitos também pelo Detran. Diz ainda esta portaria que os exames periciais deverão ser realizados por 2 profissionais compreendidos obrigatoriamente por um profissional médico e outro profissional não médico, podendo o mesmo ser enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, assistente social ou psicólogo. Diz ainda que os exames periciais deverão ser realizados em 2 etapas no mesmo dia e obrigatoriamente no mesmo local, sendo que cada profissional, examinador, médico e não médico, irá realizar uma avaliação pericial de forma apartada, que ensejará a confecção de apenas um laudo pericial por pessoa avaliada. Diz ainda esta portaria que a avaliação pericial resultará em um laudo de comprovação da deficiência com a clara indicação da sua gravidade, classificado como grau leve, moderado, grave ou gravíssimo ou transtorno do espectro do autismo. Diz ainda que a confecção dos laudos deverá seguir estritamente o modelo regulamentado por esta portaria e encaminhado por meio eletrônico diretamente à Secretaria da Fazenda, via sistema integrado junto ao CIVEI, de forma digitalizada com assinatura eletrônica por certificação digital dos profissionais médicos e não médicos. Diz que os exames periciais serão realizados nas dependências das clínicas em todo o estado de São Paulo, que deverão ter a devida acessibilidade conforme o tipo de deficiência que lhe foi habilitada a avaliação. Diz que o conteúdo do laudo pericial é de integral responsabilidade de seu emissor, cabendo ao IMESC apenas a fiscalização quanto à correta aplicação do modelo de laudo regulamentado por essa portaria. O laudo que eles criaram agora, o laudo que profissionais do Detran ainda vão precisar debruçar para saber o que é essa porcaria toda. Um laudo que foi uma coxa de retalho, um laudo que vai discriminar as pessoas de São Paulo de outros estados, um laudo que é de competência do governo federal, um laudo que poderia ser o mesmo que a pessoa utilizou quando pediu a isenção do IPI. Por que tem que mudar de laudo? Agora, é para criar gasto para o Estado? Para custear os laudos pelo IMESC, lá os 13 milhões? Ou é para mais uma vez tirar o dinheiro do seu bolso? Porque diz o secretário, no vídeo que nós acabamos de transmitir para você, de que existirão 2 tipos de laudo, o gratuito e o que você vai pagar do seu bolso. Isso envolvendo um contingente de 60 mil pessoas. Quem são essas 60 mil pessoas, de acordo com esse cidadão? Aquelas que trocaram de carro no ano passado e neste ano, ou aqueles que compraram um carro em 2022. Estes sim vão precisar passar por essa tortura aqui, ó. Por essa tortura. Só que é o seguinte, se mais uma vez o Estado divulgou alguma coisa influenciado pela pressão do Ministério Público, pela pressão de todos vocês nos projetos que foram apresentados na Assembleia, pode ter certeza, ele vai ter que explicar isso para o Ministério Público. Detalhes para o Ministério Público. De onde é que eles estão tirando agora essa ideia de que 2 tipos de laudo, um pelas 20 clínicas do IMESC, outro pelas clínicas do Detran. Pelo IMESC o laudo é gratuito, pelo Detran vai ter que pagar? Quando é que sai isso? Porque esse mesmo cidadão
secretário da Justiça, disse lá atrás que o médico que fizer essa perícia tem até 60 dias para enviar o laudo para o CIVEI. Disse isso em nota oficial ao Diário PCD. Gente, cada vez que sai uma publicação do governo do estado de São Paulo, é mais bagunça, é mais confusão. Queria que o responsável por ter envolvido o IMESC nisso seja punido duramente, porque demorou quase 10 meses para entender a besteira que fez e agora vem e devolve a competência da perícia aos profissionais credenciados pelo Detran. Por que torturaram durante todo esse tempo? Eles não sabiam de que a única saída era o Detran, mas preferiram torturar vocês. Por sinal, nós temos como mexer em tudo isso aqui. Nós temos como alterar tudo isso aqui. Nós temos 2 projetos na Assembleia Legislativa que podem suspender tudo isso. Nós estamos brigando para aprová-los o mais rápido possível. E se aprová-los, isso tudo vai por água abaixo. Vamos fazer com que o Estado explique mais essa besteira, mais essa portaria. Coincidentemente, menos de uma semana, 4 dias depois de saber do Ministério Público estar novamente investigando o IMESC, vem publicação em Diário Oficial. Vem porcaria em Diário Oficial. Coincidência ou não? Esse governo trata as pessoas com deficiência com responsabilidade ou não? Até quando, hein? Nos ajude, aqui no chat tem o link do abaixo-assinado, nos ajude em tudo que for possível, porque nós precisamos vencer essa fase de maldade das autoridades contra as pessoas com deficiência em São Paulo. Minha gratidão, durante o dia tem mais novidade para você, fica ligado. Voltamos mais uma vez para trazer informação para você, que nós estamos apurando aqui para confirmar novos fatos sobre as pessoas com deficiência e para as pessoas com deficiência. Muitíssimo obrigado, eu sou Abrão Dib, nós estamos aqui no Diário PCD, levando a informação para você. Se puder, deixe o like, compartilhe esse vídeo, se você não tiver inscrito, se inscreva. Obrigado, gente, um abraço, boa terça-feira.